Paz e graça para você ligado nessa emissora. Estamos começando o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Olha, quando Deus chamou Abraão, a gente sabe da história, né? Abraão é considerado o pai da fé, o pai dos que creem, porque Deus mandou ele sair da terra dele e sair, entre aspas, sem rumo. Sem rumo porque Abraão não sabia para onde estava indo. Deus sabia para onde ia guiar Abraão. E no transcurso dos anos, Deus foi se revelando a Abraão e dizendo-lhe promessas grandiosas. Entre essas promessas, Deus disse a Abraão que a sua descendência herdaria uma terra enorme, um território imenso. Pois bem, nós sabemos pela Bíblia e pela história que os descendentes de Abraão são os judeus, foi o povo de Israel. E o povo de Israel, que existe até hoje, nunca teve como fronteiras as fronteiras dadas por Deus nessa promessa para Abraão. Então, será que o Senhor tem promessas pendentes para com Israel? Normalmente a gente ouve muito aqui no programa Vejam Só que sim, e que Deus há de cumprir, é lógico, né? Antes do fim da história, o Senhor cumprirá essas promessas para com a nação israelita. Essa é uma das razões de Israel ter desaparecido da história, como outras nações desapareceram. E aí? O que nós queremos discutir é o seguinte: quando é que Deus vai e como é que Deus vai cumprir essas promessas territoriais que ainda estão pendentes e que foram feitas lá no passado, né? Sei lá, mais de 2000 anos antes de Cristo nascer, portanto, uns 4000 anos para trás. Passou bastante tempo, né? Por que Deus não cumpriu essas promessas ainda? E quando é que Ele vai cumprir? E como serão feitos os cumprimentos dessas promessas? Vamos discutir isso juntos? Está no ar? Ou Vejam Só? Olá, é com alegria que estamos começando em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a AGRADE, mais uma edição do programa Vejam Só. Quero agradecer o carinho da sua audiência e dizer, olha, você tem presente para ganhar aqui no Vejam Só, né? É só entrar na nossa página, lá na internet, vejamsó.com.br e votar na enquete. Pronto. Isso te habilita para o sorteio de hoje, que é da Agrade, e também para o sorteio de amanhã, que é o kit Jô Resende, tá bom? Agora, para falar do assunto, volta ao programa Vejam Só, o reverendo Altair Matheus Nunes, que é ministro da Igreja Presbiteriana Renovada. Paz e graça, reverendo Altair. Que bom ter o senhor aqui. Obrigado, o prazer é todo meu. Estou muito feliz de estar novamente com o senhor. Onde fica a Igreja Presbiteriana Renovada? Avenida Marechal Rondon, 683, bem no centro de Osasco. Marechal Rondon 683. 683. O que tem culto lá? Os cultos lá são quartas e domingos. E os outros dias da semana nós temos as reuniões pequenas nos lares. O senhor sabe que aquele tema que nós comentamos juntos aqui, reprisamos já 2 vezes, sobre o avivamento, repercute fortemente até hoje? Repercute, temos que fazer outro mais abrangente. Foi muito bom, não foi? Foi bom, foi bom. Legal. Muito obrigado pela presença do irmão. Eu que agradeço. Do outro lado, um dos gigantes da fé aqui, que frequentam o Vejam Só, o Bispo José Hildo Melo. Que alegria receber o irmão aqui. Ele é presidente nacional da Igreja Metodista Livre. Paz e graça, reverendo. Tudo bem? Paz e graça, tudo bem? Prazer mais uma vez estar aqui participando do programa e conhecendo o pastor Altair, com quem a gente vai estar aqui trocando ideia. E foi uma alegria saber que ele é tanto tempo pastor da Igreja Presbiteriana Renovada, da qual meu tio é um dos fundadores. Ele conhece meu tio, Ernesto Schwarter, lá da região lá
de Brasília, de Cocalzinho, né? E a gente bateu um papinho aqui antes do programa começar. E ele conhece tantos outros amigos. Alguns pastores da Presbiteriana Renovada vieram a ser pastores metodistas livres. Pastor Daniel Almeida, pastor Josué Lamônica Crespo, pastor Dorivaldo Masson, né? E que vieram nos abençoar, ajudar a dar uma avivada, assim, na Igreja Metodista Livre. Vocês falaram de avivamento, né? Então, foi uma bênção para nós também. Amém. Bispo, o endereço da igreja que o irmão pastoreia? É na Rua das Rosas, número 445, fica ali no bairro de Mirandópolis, próximo à estação Praça da Árvore do metrô. E domingo temos culto principal às 18 horas e todos são bem-vindos. Muito obrigado pela presença do irmão mais uma vez. A gente esteve junto no rádio, né? Sim, sexta-feira passada foi? Essa é segunda, não foi? Ah, eu já nem me... Acho que foi sexta-feira. Foi sexta-feira? Sexta-feira passada, estivemos juntos lá, foi bacana. Quem mora aqui em São Paulo, não, no Brasil inteiro pega, nossa rádio. Nossa rádio, eu tenho lá um programa das 10 às 11 da manhã, todos os dias, e o bispo esteve comigo, né? Chama Debate Papo, o programa das 10 às 11, todos os dias, segunda a sexta, na nossa rádio, tá? Tem no Brasil todo. E dá para acompanhar pela internet também. Bom, o que você vai acompanhar agora é mais uma matéria feita pelo Eliezer que apresenta o tema difícil que vamos discutir hoje. Vejam só. A Bíblia com certeza é mais do que um livro. Nela está contida toda a revelação de Deus. Porém, mais do que mandamentos para os crentes, a Bíblia traz a narrativa de vários personagens. Você, com certeza, deve ter a sua passagem predileta. Mas como não lembrar da vida de fé de Abraão? E é exatamente sobre isso que nós iremos falar hoje. O grande homem de fé, Abraão. A história de Abraão começa no capítulo 12 do livro de Gênesis, quando Deus fala com ele. Pela fé, Abraão obedece e sai da sua terra rumo a um lugar que receberia por herança. Vale lembrar, ele saiu e foi sem saber para onde iria. Esse foi o primeiro de muitos passos de fé dados por Abraão. Porém, será nessa decisão de ir para a terra prometida por Deus que iremos concentrar o nosso estudo de hoje. Faremos isso com a seguinte pergunta na cabeça: quando essa promessa irá se cumprir? Uma vez que a posse da terra nunca foi conquistada por Abraão. Mas essa promessa passou para os seus herdeiros, Isaque e Jacó. A Bíblia, lá no livro de Hebreus, relata que todos morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Exatamente por isso, a dúvida permanece. Quando essa promessa da conquista da terra prometida irá se cumprir? Em cima dessa pergunta, temos algumas possibilidades que podem muito bem servir como resposta. Vamos analisar aquilo que diz a Bíblia. Lá no livro de Josué, no capítulo 21, no versículo 43, lemos: desta maneira, deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. Aqui temos a resposta para aqueles que acreditam que a terra prometida por Deus a Abraão teria um cumprimento literal, ou seja, o povo conquistaria um espaço para sua morada. Porém, outro grupo defende a tese que essa promessa teria um sentido figurado. Deus, na verdade, não estava falando de um espaço físico, mas de algo muito maior. No livro de Hebreus, lá no capítulo 11, no versículo 16, diz: mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Para você que acompanha o debate do Vejam Só de hoje, qual é a sua posição? Você acredita que a promessa de Deus estava baseada na posse de uma terra física? Ou você acredita que essa promessa era na posse de uma terra celestial? Quando Deus irá cumprir as promessas territoriais feitas a Abraão? Fique ligado, porque essa é a pergunta do debate do Vejam Só de hoje, que já está no ar. Isso aí, valeu Eliezer, obrigado pela sua ajuda mais uma vez. E você aí de casa participa visitando nossa página na internet e votando na enquete. Com isso você inclusive se habilita para os sorteios que faremos aqui, tá? Vejamsó.com.br. O reverendo Altair Mateus Nunes, ele é ministro da Igreja Presbiteriana Renovada, pastor da Igreja Renovada em Osasco, e ele vai começar o debate.
Como é que o senhor responde, na sua primeira fala, a pergunta tema de hoje? Bom, quando nós olhamos para a história de Abraão, nós vemos que Deus fez uma aliança com ele. E esta aliança não desapareceu, ela permanece até hoje. E nessa aliança, essa aliança compõe de 3 partes: descendência ou semente, terra e prosperidade. Abraão seria próspero, Abraão teria filhos, descendência, seria pai de uma grande nação, e os seus descendentes possuiriam a terra prometida, a terra de Canaã. 2 coisas deste pacto eram condicionais, e uma era incondicional. A semente era incondicional, e várias vezes na Escritura a gente encontra Deus falando que a semente de Abraão não desapareceria da terra. Os assírios desapareceram, os babilônios desapareceram, enfim, mas Israel permanece até hoje, porque essa parte do pacto é incondicional. Eles não desaparecerão da terra. A questão da prosperidade dependia da obediência. Se este povo que se chama pelo meu nome, então a promessa de Crônicas 7,14: se ouvires a minha voz, guardar os meus mandamentos, comereis o melhor desta terra. Obediência, prosperidade pela obediência. E a posse da terra também dependia da obediência. Se vocês obedecerem, os seus inimigos virão contra vocês por um caminho, voltarão por 7 caminhos, porque serão banidos. Se vocês forem desobedientes, os inimigos virão por 7 caminhos e voltarão por um só, levando o despojo. E assim Israel foi exilado. Primeiro na Babilônia, na Síria e na Babilônia, né? Depois do Egito, que não foi exílio, e depois por fim foi banido da terra no ano 70 e finalmente no ano 132, 135 depois de Cristo. Então a terra não é uma promessa inconsequente, nenhuma delas é inconsequente, não é inconsequente que eu quero falar. A terra não é uma promessa incondicional. A terra é uma promessa condicional. Agora, a semente é incondicional. Então Deus prometeu uma terra física para os filhos de Israel, e esta terra não foi conquistada totalmente ainda, porque vai até o rio Eufrates. Isso. Vai até o rio Eufrates. O Nilo é o Eufrates? Praticamente é o ribeiro do Egito, pode não ser o Nilo. Porque tem um ribeiro antes do Nilo que pode ser chamado Aquilo. Tá. Ali na planície abaixo até da faixa de Gaza. Mas vai até o Eufrates. É quase todo o crescente fértil. E isso então é algo que eles conquistam à medida que obedecem. Nunca conquistaram. Nunca conquistaram, porque também nunca obedeceram. Entendi. Tá bom. Vamos ver agora a opinião do bispo José Hildo Melo, que é presidente nacional da Igreja Metodista Livre e um especialista em questões escatológicas. Aliás, qual o endereço do seu blog de escatologia, bispo? É escatologiacristã.blogspot.com. escatologiacristã.blogspot.com. E o senhor responde essa pergunta de que forma? Da seguinte maneira: a aliança realmente Deus fez com Abraão, e a ele fez promessas, mas não visava abençoar única e tão somente a Abraão e a sua descendência sanguínea. A gente vai ver o apóstolo Paulo falando em Gálatas que a promessa foi feita ao descendente de Abraão, em especial, a um em particular, que é o Cristo, e nele se cumprem as profecias, né, feitas a Abraão. E é interessante quando Deus chama Abraão, ele o abençoa e diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra, e você será pai de muitas nações. E a gente vai ver o Novo Testamento interpretando isso de Abraão ser pai de muitas nações, não em termos sanguíneos, mas em termos espirituais. Os verdadeiros filhos de Abraão, segundo o Novo Testamento, segundo as epístolas, segundo Gálatas, segundo Romanos, são os descendentes da fé, aqueles que têm fé como Abraão teve, porque Abraão foi justificado por sua fé mesmo antes de ter sido circuncidado, né? Abraão não era judeu, ele era gentil. Quando foi encontrado por Deus, quando a graça se manifestou a ele, quando a promessa lhe foi feita, ele abraça. Antes de ser
inclusive circuncidado, antes que houvesse lei. Então ele se torna o pai da fé. Todos aqueles que são partícipes da fé que Abraão teve, esses são chamados também filhos de Abraão. Portanto, os verdadeiros filhos de Abraão nem são os que são descendentes sanguíneos. Isso segundo a ótica do Novo Testamento. Porque até destas pedras, disse Jesus Cristo, num debate com fariseus, com debate com alguns religiosos da nação judaica, ele pegou pesado com eles e disse: olha, vocês se dizem filhos de Abraão, mas de fato vocês, por suas obras, mostram serem filhos de outro, filhos do diabo, porque o diabo é mentiroso e assassino, e vocês praticam as obras de seu pai. Até dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Os verdadeiros filhos são aqueles nascidos de Deus, nascidos pela fé. E através de Jesus Cristo. Então quando a promessa é feita a respeito da terra, ela tem duas particularidades. Ela tem um cumprimento, ela tem um viés, digamos assim, terreno, é uma terra mesmo, é Canaã, é um espaço geográfico, e essa promessa é também condicional, como bem colocou o pastor Altair, e num certo sentido foi cumprido, como diz aí o texto de Josué, né? Josué 21:43. Dessa maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais. Então, pelo menos da ótica de Josué, um cumprimento satisfatório dessa promessa. Mais adiante, nos dias de Davi, isso até expandido, aquele território, ele encontra muito mais terra, mas o povo foi infiel. No geral, o povo de Israel fracassou e foi, digamos assim, ao exílio, primeira vez, segunda vez, né? Em 586, Jerusalém é destruída, o exército de Nabucodonosor. Isso é um juízo de Deus contra uma nação impenitente que acaba abraçando a idolatria, e Deus havia prometido: se vocês se desviarem e abraçarem, for adorar outros deuses, é isso que vai acontecer com vocês. Deus, na sua misericórdia, restaura a Israel a sua terra. Há promessas de restauração que se cumprem no ano de 516, quando o templo é reconstruído, na época de Neemias, Esdras, quando eles voltam para a terra, reconstroem em tempos turbulentos, né? Vai haver nova destruição. Mas depois de 516 não há nenhuma referência, isso é muito interessante notar, nem em textos do Antigo Testamento, que existem textos no Antigo Testamento que foram escritos depois de 516 a.C., e nem, muito menos, no Novo Testamento. Qualquer texto que diga respeito a um regresso, restauração do reino de Israel nos termos do Antigo Testamento, qualquer indício de reconstrução do templo. Isso é muito interessante observar. E vai ter uma releitura. Por isso eu falava que ela tem a promessa da terra, por exemplo, ela tem esse aspecto terreno que já teve o seu cumprimento e depois perderam por causa de sua desobediência, mas ela encontra, aquela parte terrena, ela é como um tipo, uma figura de linguagem, embora seja real e verdadeira, assim como os cordeiros pascais, como o templo do Antigo Testamento, vai encontrar um significado todo especial, todo definitivo, digamos assim. Como o autor de Hebreus, o Paulo, aos Colossenses, vai falar: essas coisas do Antigo Testamento eram como sombras daquelas que haviam de vir. Encontra o cumprimento profético mais pleno, por exemplo, da terra, nessa nova Jerusalém celestial. E por isso, quando você lê Hebreus, eu tenho tempo agora ou é melhor deixar para daqui a pouco? Depois a gente aprofunda. Então a gente aprofunda. Eu sem passar, no Hebreus capítulo 11, fala que Abraão e os patriarcas, seus descendentes, eles peregrinaram naquela terra de Canaã, eles puseram seus pés lá, mas lá eles eles não edificaram nada fundamentado, nada sólido, nada alicerçado. Habitaram em tendas como peregrinos naquela terra, como terra alheia, porque aspiravam, porque entendiam a promessa da própria terra em termos espirituais, em termos de uma terra que tem por Deus por arquiteto uma pátria celestial. Essa era a aspiração
máxima, né? E a terra prometida encontra o seu cumprimento maior nessa nova Jerusalém, ou nova Canaã, nessa terra prometida celestial que ainda está por vir. Uau! Hoje a gente vai aprender bastante com o reverendo Altair e com o bispo José Hildo, né? Afinal de contas, nós queremos saber quando é que Deus vai cumprir as promessas territoriais feitas a Abraão. O reverendo Altair Matheus Nunes, da Igreja Presbiteriana Renovada, ele mostrou que as promessas territoriais estão ligadas àquele núcleo de promessas que tem um condicional. Se vocês me obedecerem, recebem. Se não obedecerem, não recebem. É isso? Exato. Tá. O senhor entende que o milênio vai servir para que Deus cumpra as pendências ou não tem nada a ver? Então, toda revelação de Deus é progressiva. E a revelação de Deus e a promessa de Deus, não só esta, tantas outras, no Velho Testamento tem uma base espiritual, como disse o nosso parceiro, nosso colega, o reverendo falou muito bem, o bispo. Isso. Bispo. Não é reverendo, é bispo. Reverendo é os presbiterianos, os metodistas são bispos. Então, ele falou muito bem sobre essa questão da espiritualização das promessas, porque toda a revelação de Deus é progressiva e ela vai evoluindo para o ambiente espiritual cada vez mais. Então veja bem o sentido. Você obedece, você alcança mais terra. Você não obedece, você alcança menos ou nenhuma terra. Isso não serve para nós hoje? Se você está obedecendo a Deus, está cumprindo os seus compromissos, está obedecendo a palavra de Deus, você vai prosperar, você vai ser abençoado, porque toda prosperidade vem pela obediência. E não tem outro meio de prosperidade a não ser obediência. E quando eu falo de prosperidade, não estou falando de dinheiro ou só de dinheiro, estou falando de muita coisa mais. A questão da terra de Israel é um termômetro para a obediência do próprio Israel. Nos tempos de mais profundidade espiritual, de mais comunhão com Deus, eles alargavam o território. Nos tempos de desobediência, eles iam diminuindo e até desaparecer pelas diásporas que tiveram. Agora, quando chegar o tempo do retorno de Jesus e o estabelecimento do milênio, ele será o Senhor da terra. Então os limites de Israel já não terão mais sentido, porque toda a terra encherá da glória do Senhor como as águas cobrem o mar. Então essa questão, Deus falou até o Eufrates, do ribeiro do Egito até o Eufrates serão os limites. Isto é, na plenitude da obediência, eles possuiriam desde o ribeiro do Egito até o Eufrates. E, consequentemente, com pouca ou nenhuma obediência, não teriam nada. Ou teriam pouca coisa. E assim foi o efeito sanfona na terra de Israel. Porque era este mesmo o objetivo de Deus. Mostrar que obediência tem resultado positivo e desobediência tem resultado negativo. Bispo. Eu prefiro pastor até. Pastor, que bom. Tá bom. Se o senhor deixar de ser presidente nacional, o senhor perde o título de bispo ou não? Pelo fato de eu ter servido como bispo já há mais de 2 mandatos, então, há 2 mandatos já, né? Concluindo agora. Então, ali fica como bispo emérito, né? Tá. Mas eu volto a servir como pastor. Mas então o termo bispo É só a função. É a função de presidir. É a função, é como superintendente. Aí você deixa de ser superintendente, porque a gente tem eleições de 4 em 4 anos, né? Não é nada vitalício. E aí pode ser eleito um outro e eu volto à condição de pastor sem nenhum problema. Tá. E na história da igreja isso aí é o que sempre valeu. Essa história de bispo hoje só para ter o título, isso é bobagem. Tem nada a ver, não. É função mesmo. Função de servo, né? Aquele que serve função mais. de servo. Muito bom. Bispo, por que o senhor não vê nenhum papel especial em Israel? Israel não é a menina dos olhos de Deus? Eu vejo um papel especial, né? Talvez não, Israel hoje, não lá no passado. Bom. Talvez eu possa responder explicando a minha perspectiva em relação a Israel. Quando Deus chama Abraão,
e ele o abençoa, ele diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Portanto, a bênção que Deus concede a Abraão, ela é inclusiva, ela não é uma bênção para que Abraão e os seus filhos, digamos, sanguíneos, possam usufruir delas, né, numa redoma fechada. Pelo contrário, é uma bênção missionária, inclusiva. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A gente lembrando bem que o episódio em que surge Abraão, ele vem exatamente depois daquela maldição que se abate sobre as nações, né? E tem uma genealogia, nessa genealogia aponta para Abraão, que é de Ur dos Caldeus, lá da região da Babilônia, é chamado por Deus, escolhido, agraciado, para ser um instrumento de bênção para todas as nações. E a gente vê que o próprio livro de Gênesis procura mostrar como é que essa promessa de Abraão ser uma bênção para todas as nações começa a se cumprir através do Abraão, através depois de Jacó e principalmente através de José, que é um instrumento de Deus para abençoar o Egito, e que era um império naquela época, e muitas nações. É muito interessante perceber que em Gênesis se vê isso como uma vocação missionária. Mas quando Israel desobedece, quando eles não cumprem, em vez de serem bênção, eles se tornam maldição, né? E nem todo Israel é, né, esse Israel nacional, sanguíneo, é verdadeiro Israel de Deus da perspectiva espiritual, como verdadeiros descendentes espirituais de Abraão. Isso fica claro, por exemplo, Deus, através de Moisés, liberta o povo de Israel. Eles passam a pé enxuto, entram, né, recebem as tábuas da lei, mas já naquele momento de receber as tábuas estão adorando bezerro, vão receber um juízo de Deus, vão perecer no deserto, não herdam a terra prometida. Então, daquela grande massa de judeus, ou de hebreus, né, naquela época chamavam hebreus, libertos, salvos, com o propósito de herdarem a terra prometida, a grande maioria deles, por causa de desobediência e incredulidade, perece no deserto. Nos dias de Elias, só 7.000 eram fiéis. Elias mais 7.000, né? É isso que a gente chama de remanescente de Israel. Nos dias do Novo Testamento vem o Cristo, o Messias prometido. Ele vem a Israel, vem para os que eram seus, mas os seus não recebem, né? Mas a tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, herdeiros da mesma promessa. A igreja começa com esse remanescente de Israel. Os 120 reunidos no cenáculo são todos judeus, assim, sem exceção, e eles recebem a promessa do Pai. As promessas feitas no Antigo Testamento para Israel começam a se cumprir nessa entidade que é a igreja, esse mistério de Deus que estava oculto, que agora se revela. De ambos os povos, Deus faz uma barreira de separação que havia entre os judeus e gentios, é jogada por terra, e Deus, sob o alicerce dos profetas do Antigo Testamento e dos apóstolos do Novo Testamento, edifica a sua igreja. Portanto, uma unidade aqui, uma continuidade. Há uma única oliveira, se você vai ver lá a Romanos capítulo 11, há uma única oliveira. Os ramos naturais dos judeus foram cortados por causa de sua incredulidade. Não todos, há sempre um remanescente fiel. Mas os gentios que não eram povo, agora são chamados povo de Deus. Eles não eram parte da herança de Deus, daquelas promessas, mas agora eles se tornam herdeiros de Deus, co-herdeiros juntamente com Cristo. Nós podemos com toda certeza dizer que somos filhos de Abraão, embora sejamos brasileiros, porque em Cristo, pela fé que Abraão teve, somos participantes da promessa de Abraão. As promessas se cumprem agora na igreja, e do modo como nós vamos encontrar em Paulo, em Hebreus, de um modo mais espiritual, né? Essa nova Jerusalém. Agora, esse povo de Israel, o que Paulo fala da esperança deles em Romanos capítulo 11. E quando ele fala da esperança de Israel, a esperança para a nação, agora a nação, estamos falando da nação judaica, é que estes venham para Cristo. Essa é a esperança. Não há nenhuma palavra, quando se fala do futuro de Israel em Romanos capítulo 11, nenhuma palavra sobre o regresso à terra e nenhuma palavra sobre templo, coisa desse tipo. A salvação deles, a esperança deles está no regresso a Cristo, a essa oliveira, essa videira verdadeira que é o nosso Senhor. Então não há um plano distinto para Israel de salvação e um plano distinto para os gentios. Essa seria a perspectiva do Novo Testamento. Reverendo Altair, eu sei que o senhor não é
não abraça a interpretação que valoriza demais Israel durante o milênio e tal, mas eu sei que o senhor entende que Israel é um povo mais especial do que isso que o bispo acabou de descrever, não é não? Eu discordo do bispo em alguns pontos, porque até no Apocalipse Israel aparece com 144 mil lá. Então, não para a salvação, realmente não há um plano distinto. Não há um plano distinto. Mas Israel está incluído escatologicamente para a redenção. Como o remanescente de Israel. Aqui na Carta aos Romanos, capítulo 11, o apóstolo Paulo é enfático sobre isso. Então, a igreja cristã, a linha que o pastor está colocando, dá uma abertura para dizer que a igreja hoje é o Israel de Deus, e não é. A igreja não é o Israel de Deus. A igreja é a noiva do Cordeiro. E o pacto de Deus com Abraão alcança a igreja, porque em ti serão benditas todas as nações da terra, como disse o nosso bispo ali, mas tem algo que Deus, e isso está bem rastreado na Bíblia, posso mostrar alguns textos, e tem promessa de terra para Israel no Novo Testamento, sim. No Novo? Tem promessa. Opa, vamos lá. Tem promessa. Agora, veja bem, nós temos no Antigo Testamento alguns profetas que profetizam, eu posso citar o texto depois, quando aprofundar mais um pouco, algo que nunca aconteceu com Israel, e Deus prometeu que aconteceria. A abrangência, da profundidade, da possessão da terra também. Agora, quando nós olhamos para a questão dos filhos, só para seguir o pensamento do nosso colega ali, você será pai de muitas nações, não é só espiritual também. Pai de ti serão benditos todas as famílias da terra. Isso é a promessa apontando para o Messias, como o pastor já falou com muita propriedade, eu não preciso repetir o que ele já disse. Vamos só caminhar mais um pouco. Mas quando Deus fala de descendência para Abraão, também fala de descendência sanguínea. Porque todos os árabes são descendência de Abraão também. E quando Agar saiu da tenda de Abraão e foi para o deserto, o Senhor foi atrás dela e prometeu que aquele menino seria abençoado. E que ele seria pai de muitas nações e viveria no deserto, viveria da sua flecha, e etc, etc. E os árabes estão aí até hoje, descendentes de Abraão, não é? Então, sempre vai paralelo. Essa coisa do espiritual e o físico vai sempre paralelo, porque Deus mostra coisas espirituais através de situações materiais e físicas. Agora, Israel não pode, ou melhor, a igreja não pode ser o Israel de Deus, porque na Bíblia há promessas que Israel e a igreja estão juntos na questão da salvação em Jesus, que o bispo já colocou, mas há promessas que Deus faz distintas para a igreja e distintas para Israel. Até na questão escatológica, e muito mais na questão escatológica. Jesus distinguiu Mateus 24 para falar dos judeus, da salvação de Israel, Mateus 24, e estabeleceu algumas bases onde Paulo se baseia para escrever a carta aos Tessalonicenses, falando sobre o arrebatamento da igreja. E o arrebatamento da igreja não se refere ao arrebatamento de Israel, mas da noiva, onde haverão muitos judeus inclusos, porque aqueles que recebem Jesus Cristo pela fé entram na igreja. Agora, a redenção de Israel, então, vem a posteriori. O remanescente de Israel. Então, as nações da terra ao redor de Israel vão fechá-los, vão cercá-los, e eles, então, vão dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Porque eles o rejeitaram, como disse o nosso querido bispo ali. E agora eles terão que confessá-lo. E quando eles o confessarem, então a redenção de Israel se completará. Isso no período pós o arrebatamento, que o arrebatamento é para a noiva. Na grande tribulação. Na grande tribulação. E então haverão os filhos de Israel que vão naquele dia da angústia de Jacó tremer e se arrepender. Esse remanescente de Israel é muito interessante nesse período aí. Portanto, nós não podemos dizer ou afirmar que a igreja é
não só Israel, Deus, mas alguém que assume a substituta natural de Israel, não é? A igreja tem o seu lugar na história, ela cumpre a promessa, a missão de Israel que Israel não cumpriu, a igreja está cumprindo hoje. A igreja que era judaica, nasceu em Jerusalém judaica, depois nasceu a gentílica, elas tiveram problemas, e lá em Atos 15, o primeiro concílio da igreja discutiu essa questão de igreja judaica e igreja gentílica, né? Aí tem o apóstolo dos gentios, que é Paulo, embora sendo judeu, mas era judeu helenista, né? E ele então fica mais trabalhando com os gentios. Então existem duas igrejas, porém a fé é uma só, em Cristo Jesus. Os judeus messiânicos daquela época, guardando os princípios de Moisés e tal, mas crendo em Jesus e o recebendo pela fé, e os gentios, aos quais não era obrigatório, como lá em Atos 15. São duas igrejas distintas, porém com a mesma base da fé em Cristo Jesus, a consequência natural da promessa de Deus para Abraão. Mas são duas coisas diferentes em termos de história e de revelação de Deus. Israel é uma coisa, igreja outra coisa. Só converge na fé, na salvação, então somos todos filhos de Abraão. E não só os sanguíneos, mas também os da fé, como disse o pastor. Tá bom. Aí eu posso discordar aqui o pastor Altair é muito querido, mas eu queria discordar dele aqui sem querer, mas tenho que manifestar minha opinião a respeito, porque duas igrejas, a ideia de dois povos de Deus, um povo do Antigo Testamento, um povo do Novo, né? E faria com que Deus tivesse duas esposas também, né? Não, é uma igreja só. Não, mas o senhor fala... Espiritualmente é um povo só. Eu sei, mas o senhor chega a mencionar e falar de duas igrejas, não falou? Duas igrejas? O senhor fala... Não, uma igreja só. Ah, bom, eu ouvi duas. Mas normalmente... Você sabe que tem aqueles que ensinam que Deus tem dois planos distintos. Não. Um para Israel, que é um plano terreno, outro para até um futuro distinto, né? Para Israel, que seria na terra. Isso que eu não entendo. E o outro celeste. Estado eterno? É tão complicada essa questão, né? Não, isso aí. E essa ideia também, por exemplo, de um arrebatamento secreto que vem e arrebata a igreja, e Deus passa a lidar com os judeus nesse período da grande tribulação. É tão problemático, porque se você pega as parábolas, por exemplo, da segunda vinda de Cristo, das 10 virgens, que falam das 5 nécias que, por ocasião da segunda vinda de Cristo, não estavam com as suas lâmpadas com azeite, e vindo o Senhor, recebe as que estão preparadas, e as outras ficam do lado de fora e não tem mais nenhuma oportunidade. Essa parábola fecha as portas para qualquer expectativa de salvação, esperança de salvação pós-arrebatamento, pós esse encontro do Senhor. Então, eu vejo assim, com muito assombro a ideia de qualquer possibilidade de salvação depois do arrebatamento. Isso seria ir contra todos os ensinos de advertência de nosso Senhor Jesus Cristo. Vigiai e orai, porque você não sabe a hora. Não se preocupa, se eu ficar, eu me converto depois do arrebatamento, sabe? Então, a maneira como essa escatologia mais pré-tribulacionista, dispensacionalista trabalha, gera a possibilidade de salvação pós segunda vinda de Cristo, pós arrebatamento. Por quê? Porque ela trabalha sempre com essas duas unidades, Israel, igreja, com dois compartimentos separados. Mas deixa eu fazer um questionamento para o irmão. Sim. Porque o senhor disse que o arrebatamento, na verdade, o senhor não nega a existência do arrebatamento, porque ele está descrito na Bíblia. Não nego. Mas ele se dá concomitante à volta de Jesus. Exatamente. Então, a igreja, na verdade, sobe para encontrar com Jesus e desce imediatamente. Exatamente, é isso. Isso não é diminuir o arrebatamento? Para que arrebatar se dali 10 minutos nós vamos estar de volta aqui? A ideia do arrebatamento é a seguinte: essa é a descrição que o apóstolo Paulo dá, tanto em Tessalonicenses em especial, né? Quando Cristo vem sobre as nuvens do céu com poder e glória, Mateus 24, ele descreve dessa forma: logo após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará mais a sua luz, os elementos, né, vão se abalar nos céus, e aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e glória. E ele enviará os seus anjos
com grande clangor de trombeta, né, aos 4 cantos da terra para arrebanhar o seu povo, né? E acompanham eles o Senhor na sua descida, né? Então, essa é a descrição que Cristo dá, essa é a descrição do apóstolo Paulo. Portanto, a ideia é... O arrebatamento, na verdade, é a reunião. É a reunião. É a reunião que nós nos encontramos com o Senhor nos ares. Nós vamos no céu. Eu quero ver o céu que Paulo viu. Eu sei, mas o céu vem depois do juízo final, né? Quando ele vem, esse é Mateus capítulo 25, né? Ele vem e aí ele reúne toda a humanidade, digamos, há uma ressurreição geral, reúne todos e vai dizer para os que vão para a esquerda, os bodes, né? Os cabritos, os que não praticaram, não estavam alinhados com a fé, com a graça de Deus, e para a direita os benditos do Pai. Portanto, depois do juízo final é que Jerusalém, a nova Jerusalém celestial, desce do céu, aquele lugar que o Senhor foi preparar, e que inclui, porque Deus só tem um rebanho, né? E Cristo é um pastor, há um só Deus, um só Pai, uma só fé, e um só rebanho. Concorda. Até aí tudo bem. Eu tenho certeza que no próximo bloco o senhor vai descrever o arrebatamento e o céu de maneira diferente da sua. Sim, com certeza. Já, daqui a pouquinho. Antes de sair do intervalo, tem uma novidade, outra novidade aqui no Vejam Só. A partir de hoje você vai conhecer uma maneira muito legal e muito eficiente de acompanhar os ensinamentos e as agendas do missionário R.R. Soares por meio de uma ferramenta nova chamada Periscope. Dá uma olhada. Com o aplicativo Periscope, você acompanha ao vivo as mensagens e pregações do missionário R.R. Soares. Aí eu bato ali no seu telefone e falo, pipi, você olha aí, missionário está entrando no ar. Você bateu, eu falo com você e falo com milhares de pessoas. Baixe agora mesmo o Periscope no seu celular. Siga o missionário R.R. Soares _, comenta o Twitter. E tenha todas essas bênçãos em suas mãos. Tá bom. O Periscope do R.R. Soares te acompanhar, o reverendo Altair recebeu uma bênção, né? Recebi. Como é que foi? Foi assim, dia 14 agora, 14 ou 15, quarta-feira. Eu estava dormindo naturalmente, era 4 horas da manhã, quando eu acordei era 4 horas e 4 minutos. E eu então recebi uma direção de Deus, liga a TV e ora com o missionário Soares. Eu liguei a TV na RIT e ele estava terminando uma ministração da palavra. E eu sofri um acidente no ano 2002, dia 30 de março de 2002, e eu não virava o pescoço. Não olhava. Só lembra que eu vinha cá e fazia assim, e fazia assim. Tinha que virar o corpo todo. Tinha que virar o corpo todo, aí, tá virando tudo, ó. Então aí acordei e veio esta palavra de Deus para mim, liga a TV e ora com o missionário Soares. Assim mesmo. Eu liguei a TV e ele estava terminando uma ministração. E ele disse, agora eu vou orar. E orou com o povo da igreja. Disse, olhou no vídeo e disse, agora eu vou orar com você que está em casa. Põe a mão sobre a cabeça. Eu pus a mão sobre a cabeça, deitado na minha cama, olhando para a TV. E ele começou a orar e ele orou assim. Mais ou menos assim, em nome de Jesus, eu repreendo agora essa enfermidade de sequela consequente de uma cirurgia por causa de um acidente. Você não pode mover o pescoço. Olha. E eu repreendo este mal agora. Pode virar o pescoço. Eu virei e o pescoço virou. Aí. Que maravilha. Maravilha, pastor. Acordei minha esposa e ela começou a chorar. Foi muito maravilhoso. Então, esta bênção eu recebi no dia 15 agora. Aí, que bênção. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá pro intervalo. Voltamos já com a continuação do Vejam Só. Vamos lá. Aqui no nosso site, no vejamsó.com.br, nós temos aqui o Fernando Jasper. Ele mora em Curitiba, capital do Paraná. Israel deveria destruir o Domo da Rocha e construir seu terceiro templo e recuperar o resto de suas terras. Porém, o que fazer com os árabes? Eis a questão. Tá. Isso me lembra uma pergunta que eu tinha engatilhado aqui para o Bispo Hildo. Bispo, antes o reverendo Altair tem que dizer como é que vai ser o céu. Que o bispo disse que é tudo aqui, nós vamos para o céu. Eu acho que eu vou poder dizer melhor quando estiver lá, né?
Mas agora... Mas o senhor acredita a no gente tem uma arrebatamento, perspectiva, sim. que a gente vai para o céu? Sim, a gente tem uma perspectiva disso, né? Agora, não sabemos como será o céu, sabemos que será maravilhoso, todavia, mas é porque, do jeito que o bispo colocou, um arrebatamento só, um ajuntamento só, nós temos dificuldades aí, porque a Bíblia fala sobre dois, não tem jeito, sobre duas situações. Uma em que ele vem até as nuvens dos céus e os escolhidos ou salvos ou os cristãos, enfim, a igreja, a noiva do Cordeiro é arrebatada, e a outra é que ele desce até o Monte das Oliveiras e coloca os pés sobre o Monte das Oliveiras, que estará fendido em duas partes. E agora, com todo respeito, eu queria discordar do colega num aspecto teológico doutrinário. Ele falou que a parábola das 10 virgens coloca fim a qualquer possibilidade de esperança de salvação após o arrebatamento. Sim. Mas eu quero dizer para o meu colega que nós não podemos fazer uma doutrina em cima de uma parábola. A parábola pode complementar uma fundamentação doutrinária, porque a parábola é uma comparação. Então a parábola não pode nem fechar e nem abrir uma porta. Mas não é o único texto. Ela pode... Bom, então o senhor tem que arranjar outro como texto básico. Não precisa arranjar, está lá. Ok. Que depois da segunda vinda de Cristo, depois não tem, é choro e ranger de dentes. Então, mas eu afirmo que tem prova na Bíblia. Então, prova. E vou fazer isso agora. Isso que eu quero ver. E vou fazer isso agora. Romanos capítulo 11 fala sobre isso, olha. Pergunto, pois, Deus haverá porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum. Porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão. Agora ele está falando de sangue. E está falando espiritual também. E da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão conheceu. E esse conheceu, que significa muita coisa. Porque não é apenas tomar conhecimento do fato. A Bíblia diz que Abraão conheceu Sara e ela deu à luz um filho. Então conhecer é muito mais do que... ter intimidade. Tem um sentido, a intimidade, exatamente. Bom, então vamos lá. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos. Isso é Paulo falando, escrevendo aos Romanos. Para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, ele apartará de Jacó as impiedades, esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. A Bíblia só fala de salvação nacional quando fala de Israel. Quando fala dos egípcios, diz que os egípcios naquele dia serão uma bênção junto com Israel, todos anexando a Israel. E quando fala das outras nações, diz que as outras nações virão até Israel para dizer: o Senhor está aqui. E pegarão nas vestes dos judeus e dirão: sei que o Senhor está aqui no seu santo monte, mostrando que Jerusalém será um ponto estratégico, não de privilégio dos judeus, porque o nosso bispo já colocou muito bem: em Cristo somos um só, a parede caiu, não há salvação distinta para judeu e para gentio, mas há uma promessa de Deus, especialmente para Israel. Não tem uma promessa de Deus para redimir os brasileiros, assim, o Brasil como nação, mas tem uma promessa de Deus que todos os brasileiros que o receberem serão salvos. Certo. E para Israel, Deus fala mais distintamente aqui, ó, esse texto aqui. O senhor crê na conversão de todo Israel? A Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala de um remanescente. O remanescente. De um remanescente que será salvo. Porque, o pastor, salvação não vem senão pelo arrependimento. Mas, pastor Altair, não há como você isso ficou de mostrar que o texto de Romanos 11 aí falaria da segunda vinda de Cristo. Não, eu vou falar ainda agora. É isso que eu não estou... Eu vou falar agora, eu só comecei. Aí agora nós temos Mateus 24, que ele já descreveu, que fala sobre o Senhor Jesus vindo e reunindo de todos os quatro cantos da terra e tal. Né? E ainda diz: olha, vocês cuidem para que a vossa fuga não se dê no sábado e tal, falando sobre Moisés, os mandamentos e tal. Os judeus só andam 1.200 metros no sábado, não pode andar mais do que isso, vocês são obedientes e tal. E Paulo escreve aos Tessalonicenses e fala sobre a volta do Senhor Jesus antes da ação definitiva e absoluta do anticristo. Não, ele fala depois. Ele fala antes.
Tessalonicenses, já vou ler para o senhor. É esse texto, um deles que eu ia ler aqui. Então. Irmãos. Quero conhecer, porque eu nunca li um texto Tá aqui. No que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa reunião com Ele, não quero, irmãos, que demovais da vossa fé, da vossa mente e tal. Eu vou ler só o texto seguinte, porque o texto é longo. Não vos recordais que eu ainda convosco, eu costumava dizer-vos essas coisas, agora pois sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria, o anticristo, o homem da iniquidade. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. E então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com poderes, sinais e prodígios de mentira, e todo engano e injustiça para os que perecem. Porque não acolheram o amor, a verdade, para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de ser julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram com a injustiça. O que é que detém a vinda do anticristo, ou a manifestação na sua plenitude? Então, a presença do Espírito de Deus nesta terra, nós somos, a igreja de Jesus é o sal da terra, né? E a presença do Espírito de Deus na igreja, pode observar, onde a igreja sai, a iniquidade domina. Onde a igreja conquista, a iniquidade cai. Eu fui à Grécia agora recentemente, e fui ao oráculo de Delfos. E lá se deu um episódio muito interessante, que está aqui, ó. Havia em Delfos um oráculo que falava para os reis da antiguidade: vocês podem fazer guerra. Eu estou até entendendo onde que o senhor quer chegar, mas o senhor falou que a segunda vinda de Cristo, ela teria que preceder a manifestação do anticristo, que esse texto mostra isso, é isso mesmo? Mostra, eu estou explicando exatamente isso. O oráculo de Delfos está lá na Grécia até hoje, e era uma potência. É até bom visitar, se eu for à Grécia algum dia. E a igreja do Senhor Jesus chegou lá com o apóstolo Paulo no começo, e no 3º século, um dia, este espírito que orientava os reis a fazer as guerras, desceu e disse, ou subiu, como queira, eu não posso mais falar. E calou a boca e nunca mais falou. Eu fui pesquisar, no século III depois de Cristo, a igreja do Senhor Jesus se tornou poderosa naquele lugar, naquela terra, e ela calou a boca deste oráculo. A presença da luz dissipa as trevas. Quando a luz for tirada da terra, a igreja arrebatada, então este mistério da iniquidade vai operar com toda a plenitude. E então Jesus volta com a sua noiva, com a sua igreja, no final deste período, que aí você pode encontrar isso lá na profecia do profeta Daniel, dos 70 anos, cuja 69ª semana já se passou. Na 70ª semana, que é o período entre essa primeira manifestação na glória, que vem como um ladrão de noite, quando ninguém espera, a expectativa e tal, e a igreja será arrebatada, ele vem em seguida, 7 anos ou 6 anos e meio, como queiram, algum tempo depois, com esta igreja gloriosa. E agora sim, Israel terá reconhecido que eles deram ouvidos ao falso Messias, que é o anticristo, reconhecerá que Jesus é o Cristo que veio, e vão dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Então Jesus vem com a companhia da igreja, da noiva, que a noiva, Israel não é a noiva é a igreja, e agora sim. Mas o Israel convertido não vira noiva? O Israel convertido antes do arrebatamento vai subir com a noiva, porque eles também são a noiva. Não tem duas salvações, é uma só, para qualquer judeu ou gentil. Mas se converter depois do arrebatamento? Aí é uma promessa para Israel, que o apóstolo Paulo fala em Romanos 11. Então agora ele vai retornar, e agora sim Israel os remanescentes serão redimidos. Senão o bispo vai ter que pegar alguns textos da Bíblia e interpretar diferente, porque então, mas eu vou exatamente no texto que você citou, nos dois. O texto que você cita, o último aí de Tessalonicenses, capítulo 2, né?
Segunda Tessalonicenses capítulo 2, ele diz exatamente o contrário do que você disse que ele disse, porque ele começa assim, e você fez questão inclusive de pular essa parte. Se você ler bem e acompanhar o raciocínio, ele diz assim: olha, a respeito da segunda vinda de Cristo e a nossa reunião com ele se dá através do quê? Do arrebatamento, meu irmão. A nossa reunião com ele, Paulo, e ele falou aos Tessalonicenses, então ele está falando, a segunda vinda de Cristo e a nossa reunião com ele, olha, não vos demovais, quer por epístola, parábola, ensinamento de quem quer que seja, crendo que isto já aconteceu, porque isto, ou seja, a segunda vinda de Cristo e a nossa reunião com ele, o arrebatamento, não se dará sem que antes tenha apostasia e a manifestação do iníquo, que é essa besta do Apocalipse. Essa manifestação do iníquo, que é a besta do Apocalipse, é um dos sinais que precedem a segunda vinda de Cristo e a nossa reunião com ele. É exatamente o contrário do que você propôs. A nossa reunião com ele, a segunda vinda de Cristo não vai acontecer sem que primeiro o anticristo se manifeste. É exatamente isso que ele diz. Ok, mas veja o versículo aqui, pastor. Olha onde está o problema. Eu pensei assim muito tempo, mas quando eu Mas o texto está dizendo isso. Não está não, eu vou provar para o senhor agora, de novo. Mas ele disse isso. Veja o que está escrito. Isso que o senhor falou é verdade, está escrito aqui. Então, Paulo está falando da nossa reunião com ele, no sentido do final desse período, desse tempo. Mas como é que se dá nossa, Paulo, que ele espera estar não, mas veja o que está escrito. Os arrebatados. Veja o que está escrito aqui, ó. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Já opera. Mas aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, ao qual o Senhor matará com a sua vinda, com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Agora, a sua vinda é posterior à manifestação do iníquo. Vamos pensar. O iníquo vem e o Senhor depois vem, depois da manifestação do iníquo, e o destrói. Mas então, o que é que detém? Espera, o que é que detém? Mas eu esperei até agora. Você não, o que é que detém? Que eu fale. Mas não está escrito no texto o que é que detém. Não está. Está escrito com clareza. O que é que detém? Não está com clareza. Está escrito aqui, pastor. O que é então? Veja, o que é que o detém agora, para que ele se manifeste com todo o seu poder, o anticristo. Somente em ocasião oportuna. Para que ele venha em ocasião oportuna. O que é que o detém? Mas não está escrito aí. Está escrito. O senhor que interpretou o que Não. E não poderia Paulo estar contradizendo a si próprio quando ele diz: a nossa reunião com ele, a segunda vinda de Cristo não vai acontecer sem que primeiro dê a apostasia, sem que primeiro aconteça a manifestação do iníquo, a quem o Senhor destruirá por ocasião da sua vinda. Portanto, a sua vinda é posterior à manifestação do iníquo. A manifestação do iníquo não vai acontecer depois da manifestação. A segunda vinda não vai acontecer de maneira alguma sem que primeiro se manifeste o iníquo, sem que primeiro tenha apostasia. É exatamente o contrário. Tá. Um texto fortíssimo para o nosso ponto de vista. Vocês não vão chegar num acordo aqui, nós nem temos tempo para isso. Que pena. Né? Deixa eu ver aqui as mensagens que estão no... Senão depois o telespectador nem manda mais. Oscar de Itaperoá, na Bahia. Em Atos 7 vemos um relato dessa promessa sendo cumprida. Atos 7? Abraão, Isaac, Jacó e uma multidão após este povo da promessa hoje está em todas as partes, vivendo como uma verdadeira nação. Estados Unidos, Brasil, em todos os continentes, sendo respeitado e influenciado como líder no progresso e crescimento do povo do mundo. Essa interpretação eu nunca tinha visto que a dispersão, a diáspora judaica, é o cumprimento da promessa de Deus feita a Israel territorialmente, tomaram conta do mundo. Uma coisa interessante que você pode observar, quando Deus se manifesta a Abraão para fazer a promessa e depois refaz essa promessa a Jacó, tem elementos que são que se repetem, né? Eu sou Deus Todo-Poderoso. Ele muda o nome de Abraão para Abraão, ele muda o nome de Jacó para Israel, e ele fala da terra, ele fala de reinos e de sede fecundos. E essas coisas se cumprem em Cristo Jesus de maneira extraordinária. Na grande comissão, Jesus se apresenta: todo o poder me foi dado no céu e na terra. E ele fala de ser de fecundos, fazer discípulos, e fala de nações, de todas as nações. Ele pega o apóstolo Pedro, que é o maior de todos os apóstolos, primeiro, quer dizer, maior daqueles dos 12 ali, o mais destacado, né?
O seu nome é Simão, mas passará a ser pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. É uma coisa muito interessante essa mudança de nome que se dá com eles e conosco também. Aí você vai para o Apocalipse, para as cartas, né? Nós temos um novo nome lá na glória. Portanto, tudo aquilo que aconteceu com Abraão, né, acontece conosco. Nós somos herdeiros, verdadeiros e legítimos herdeiros de toda a promessa, de toda a graça em Cristo Jesus, que é o Todo-Poderoso, que nos torna filhos de Deus, herdeiros juntamente com Cristo, e somos enviados a fazer discípulos de todas as nações. E no reino dos céus, lá o Apocalipse já mostra, né, salvos de todos os povos, tribos, línguas e nações. Essa é a plenitude dos gentios. Quando a igreja cumpre a sua missão e faz discípulos de todas as nações, há um avivamento, um despertar para mais alguns, né? Não para todo Israel. Significa, todo Israel vai ser salvo, significa que todo o povo de Deus, aquela oliveira vai estar repleta, né, de salvos gentios e judeus. Então há um remanescente ainda a ser convertido. Aí eu entraria naquele de Romanos 11, né, que o pastor citou. Mas não arrebatamento aí, o cumprimento da missão da igreja entre os gentios, e há um despertar último de Israel e de conversão. E Daniel, ele mora na capital de Goiás. As promessas de Deus não se cumpriram na descendência de Abraão, se tornando pai de muitas nações, em quem Jeová seria Deus, resultante de Israel. Seus descendentes tinham de aprender a guardar os caminhos de Jeová, para que Deus pudesse cumprir as promessas. Paulo, em Gálatas 3,16, diz, não está escrito, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo, a promessa na lei e os profetas de alguém em que todas as nações seriam abençoadas. Assim como Israel era o nome de uma pessoa, personificando toda uma nação, Cristo foi a personificação de todos que pela fé foram batizados nele. Em Cristo há muitos, 1 Coríntios 12:20. São eles os herdeiros em um descendente da promessa feita a Abraão. O Jonas Alves da Silva resolve brincar. Ele mora em Minas Gerais. Ele acredita que vai ser até o fim desse ano que Deus vai cumprir acredito que será até o fim deste ano. Tá bom, então que seja. Bem. Maranata. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. José Ribeiro do Nascimento, ele mora em Jundiaí, da Grande São Paulo. As promessas para Abraão se cumprirão no milênio. O grupo dos 144 mil israelitas são o Israel de Deus, que será salvo e restaurado na grande tribulação. Somente eles sairão vivos da grande tribulação, se multiplicarão no milênio, e os que não pecarem nesse período e chegarem ao juízo final, com os nomes escritos no livro da vida, entrarão para a eternidade, na condição humana, e povoarão não só a terra, mas todo o universo. Por isso que Deus disse a Abraão que sua descendência será como as estrelas. Em relação à terra de Canaã, na eternidade, Jesus colocará seu trono sobre o Monte Sião, onde fica a atual cidade de Jerusalém, e a corte de seu governo será formada pelos 144 mil que foram salvos na grande tribulação. A igreja será chamada de a Nova Jerusalém na eternidade, e aí acabou o espaço do José Ribeiro, justamente na hora que eu ia perguntar, bom, se tudo é Israel, a igreja faz o quê? A igreja é o quê? Essa radicalização entre Israel não é mais nada, é só a igreja, ou Israel é tudo e a igreja sumiu, é que não dá certo. É por isso que não deve se radicalizar, deve se entender que Deus não faz acepção de pessoas. Essa é a tese de Romanos. Todos estão debaixo do pecado, quer judeus, quer gentios, e carecem da glória de Deus, e em Cristo Jesus, né, tem a esperança da vida eterna e fazem parte dessa oliveira, e aqueles judeus que foram cortados têm esperança de ser reenxertados se abraçarem a fé, e os que estão na fé que vigiem, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Amém. Isso é Romanos, teologia de Romanos. Teologia de Romanos. É isso aí. Bem wesleyana, diga-se. Muito bom. Nós somos parceiros aí. Nesse ponto, sim. Vamos lá. Não somos calvinistas. Reverendo Altair Mateus Nunes, muito obrigado. O irmão é ministro da Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, que nos atendeu mais uma vez. E tem que mandar um abraço para aquele povão lá bonito que está nos assistindo. Pode mandar. Os pastores do Brasil inteiro. Glória a Deus, né? E o bispo José do Melo, presidente nacional da Igreja Metodista Livre, que mais uma vez volta ao programa Vejam Só, né? Queremos agradecer e dizer para você que você é um privilegiado. Por quê? Porque você tem o contato desses dois irmãos que tanto entendem da palavra de Deus e que tanto amam o povo de Deus. Basta que você entre no vejamsó.com.br
na aba convidados você tem o link, né, para falar com esses irmãos, tá bom? Vamos ver quem é que vai levar o relógio. É o Francisco, é isso mesmo? Ele mora em Três Pontas, lá nas Minas Gerais, né? Para você que fica com a gente, que veio com essa emissora, a paz e a graça de Jesus, nos veremos no próximo. Sejam só.